Segue-se agora o espaço em que vamos comentar o fim de semana desportivo, da autoria do José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Começamos pelo sorteio da Taça de Portugal. Tivemos um sorteio em que podemos ter o Coimbrões a jogar com o Benfica nos oitavos de final. Bem, seria interessante, mas para isso o Coimbrões tem que ultrapassar pelo menos 2 adversários. É o Caldas no próximo jogo que estará agora marcado muito brevemente. O Coimbrões terá sido hoje notificado para esse jogo se realizar, que é com o Sporting das Caldas, e depois com o Desportivo das Aves, caso supere o Caldas. Portanto, ainda é um percurso um bocadinho difícil, atendendo aqui o Desportivo das Aves, sobretudo, e mesmo o Caldas vai ser um jogo com certeza difícil, porque o Coimbrões é um clube que está nesta divisão por mérito próprio, mas vive muito ainda, como grande parte dos clubes de Gaia, de atletas que são trabalhadores, que não são profissionais e, portanto, têm as dificuldades do dia-a-dia para além do seu hobby, que é o futebol. Sem dúvida, Cancela Moura é melhor do que ninguém. O técnico do Coimbrões, Paulo Lima, está ao telefone para nos dizer também como é que a equipa recebeu hoje o comunicado urgente da Federação Portuguesa de Futebol, em que marcava o jogo com o Caldas para a próxima quarta-feira, Paulo, às 20 horas da noite, não era assim? Boa noite, Tânia. Exatamente. Foi alguma surpresa, porque isto provocou aqui um pequeno rebuliço, porque é um plantel 100% amador, quer dizer, os diretores também têm as suas vidas, e não é fácil organizar um jogo de segunda para quarta-feira, quase sem tempo de avisar. Tivemos que andar aqui a mandar mensagens aos atletas para se prevenirem para o jogo, eventualmente de quarta-feira, se realizar ou não. Avisarem-nos. Sim. Achas que o facto de o Benfica ter calhado na rifa, entre aspas, fez com que esta decisão tivesse sido tomada mais rapidamente? Assim, eu penso que ou é muita coincidência ou é isso mesmo, porque isto é um caso que, sei lá, deve ter uns 2 meses, tem 2 meses, e o sorteio, o último sorteio foi na terça-feira passada, quer dizer, não se resolveu em 2 meses uma situação que se resolveu numa semana, ou menos de uma semana. É coincidência mais que não tenha sido por causa do Benfica, pelo menos é aquilo que parece. Agora, se é verdade ou não, é muita coincidência. Não é? E agora, Paulo, como é que se prepara um jogo destes com 2 treinos pelo meio? É assim, nós acabamos por não preparar, não vai ser preciso preparar, porque o Coimbrões reclamou. Foi? Exatamente. Reclamou à Federação. E porque há uma norma que diz que o clube tem que ser avisado com 72 horas de antecedência, e essas 72 horas não foram respeitadas, e o Coimbrões e o seu presidente reclamaram, e a Federação mandou agora um novo fax. E para quando é que ficou marcado, então? Ficou marcado para domingo, dia 2, às 15 horas. As Caldas da Rainha, não é? Exatamente. Paulo, queres deixar aqui um apelo à massa associativa do Coimbrões para vos acompanhar às Caldas? Sim, mais uma vez, em todos os jogos que a gente tem feito, há sempre um pequeno apoio, um autocarro que nos acompanha, dos sócios e adeptos. E se no Caldas houver essa possibilidade, essa oportunidade, os atletas, a direção e os treinadores agradecem todo o apoio que possa vir a ser dado no jogo com o Caldas, sabendo que a distância é um bocadinho longa, mas acreditamos que vamos ter sempre os resistentes que têm ido e que já foram a Castelo Branco. Até porque para chegar ao Estádio da Luz, primeiro é preciso passar às Caldas da Rainha e depois ao Desportivo das Aves, não é? Exatamente. O nosso objetivo principal, e se calhar aí nós também, eu digo aos meus atletas, somos candidatos e queremos ganhar este jogo, pelo menos com o Caldas. Acho que temos que ter essa ambição, porque o Caldas é de uma divisão inferior, apesar de sabermos que está bem classificado na sua divisão e na sua série, mas é um escalão inferior ao nosso. E se passarmos o Caldas, já é um bom prémio irmos ao Aves, e depois no Aves estamos a 90 minutos de um sonho, e é por isso que se passarmos o Caldas, está mais perto o sonho de chegarmos à Luz. Paulo, desejo-vos a maior sorte para este jogo com o Caldas, com certeza que estarão depois no palco do Desportivo das Aves para chegarmos aos oitavos de final frente ao Benfica. Obrigada pela tua disponibilidade para falares connosco esta noite e até breve.
Deus, boa noite, obrigado. Cancela, podemos agora falar dos outros encontros desta Taça de Portugal? Sim, estes oitavos de final não trouxeram grandes novidades. O grande embate vai ser o Braga Futebol Clube do Porto, que já há muitos embates interessantes ao nível da Primeira Liga. Por exemplo, o Marítimo com o Vitória de Guimarães. Mas tirando isso, eu julgo que há depois aqui um ou outro embate interessante pela diferença de escalões que importa realçar. Por exemplo, este Arouca Beira-Mar, julgo que é um verdadeiro jogo de taça, porque efetivamente existe alguma rivalidade e o Arouca tem tido um início muito prometedor nesta segunda liga e julgo que o Beira-Mar eventualmente poderá estar ao alcance, poderá ser um jogo muito equilibrado, um jogo de taça. Por outro lado, a outra surpresa que nós poderíamos apontar é o Lourinhanense, que é da terceira divisão da Série E, que está muito bem colocado e que vai jogar com o Barreirense, ou melhor, que empatou com o Barreirense e que vai agora receber o Paços de Ferreira para a Taça de Portugal, que também pode ser um embate interessante precisamente pela motivação e por estas equipas de divisões inferiores receberem equipas, neste caso, da Primeira Liga. Portanto, a grande nota poderia ir para estes embates. A Académica recebe o Torizense, que também tem ali alguma rivalidade próxima e, portanto, julgo que poderá ser também um atrativo. Mas, é curioso. Isso, Desculpe. Não. Eu ia dizer que é curioso o facto de ainda estarem em competição duas equipas da terceira divisão e ambas da Série E, que é o Fabril Barreiro e portanto, o Lourinhanense. Eu já tinha referido que, curiosamente, estes oitavos de final têm até um número proporcional significativo de equipas da terceira nacional. Aliás, muitas vezes este tipo de competições com eliminatórias acabam por ditar este tipo de situações, embora, como se pode ver, já está reduzido um leque muito estreito de candidatos. Equipas da Primeira Liga, e que já se nota que efetivamente existe aqui já um estreitar de seleção relativamente aos candidatos. Os jogos realizam-se este fim de semana e com certeza na próxima segunda-feira vamos também abordar este tema aqui no Fora do Jogo. Passamos agora ao Mundial de Futsal Feminino. Depois do Mundial Masculino na Tailândia, Oliveira de Azeméis recebe o Mundial de Futsal Feminino que se realiza entre 3 e 9 de dezembro. Cancela, amor. É verdade. O Jorge Brás fez uma última análise com um leque de 20 jogadoras. Aliás, ele bem dizer que além destas 20 jogadoras existirão mais umas 7 ou 8 que poderiam estar perfeitamente incluídas neste lote de atletas. Teve que excluir destas 20, 6 para 14 escolhidas que vão estar no Mundial. Ele diz, e vamos acreditar, o futsal feminino tem vindo a evoluir, tal como o futebol de 11, mas tem vindo a evoluir positivamente. Há muito mais organização. É verdade que carece aqui um pouco do nível competitivo, que está muitos furos abaixo daquilo que poderia ser. Precisa de um campeonato nacional, não é? Também, mas mesmo no formato atual, aquilo que se nota é que são equipas, muitas vezes com nomes ou emblemas secundários, que efetivamente abraçam a própria modalidade, tirando talvez o Benfica, que tem de facto uma equipa feminina de futsal. Os outros clubes grandes, ou aqueles que estão até associados com tradições no futsal masculino, se efetivamente caminharem nesse sentido, eu penso que isto poderá dar um salto qualitativo interessante do ponto de vista competitivo. Mas, na verdade, este leque de 14 atletas, segundo o Jorge Brás, serão atletas muito competitivas, que estão bem referenciadas e que, no fundo, saem para esta competição devidamente preparadas. E eu confesso que é um bocadinho uma surpresa ver de que forma é que a seleção vai evoluir, sobretudo vai atuar em Portugal. O formato do campeonato também é um formato um bocadinho diferente do que estamos habituados, são 2 séries de 5 equipas, e Portugal vai estar num grupo que vai juntar o Japão, a Venezuela, o Brasil e o Irão, e eu diria
aqui o Brasil, por exemplo, não conheço tanto as outras seleções, mas quer o Brasil, quer o Japão poderão ser... Que já fizeram frente no Mundial da Tailândia aos meninos, não é? Exatamente, eu estou a dizer do mesmo modo, provavelmente serão as duas seleções que exatamente estarão ou criarão mais dificuldades a Portugal, mas muito sinceramente, para mim o desfecho que isto possa vir a ter ainda é imprevisível, porque até será interessante, será uma curiosidade ver no panorama internacional aquilo que uma equipa montada com esta organização, etc., um bocadinho até equiparado com aquilo que tem acontecido, por exemplo, com o futebol de praia, que foi evoluindo positivamente para um nível muito interessante, como o futsal, ver o desfecho que possa vir a ter a seleção. Eu acho que isso tem muito também a ver com a forma como a Federação Portuguesa de Futebol vai encarando o futsal. Na final da taça, aliás, da Supertaça, já vimos em Matosinhos, há cerca de 2 meses, uma organização completamente diferente futsal, daquela que tínhamos vindo na final da taça. A Federação, por exemplo, com o futsal, foi, ao longo dos últimos anos, organizando a modalidade, fazendo com que isto tornasse, obviamente, com muito maior rigor, com muito maior seriedade. Aliás, que é uma das coisas que também já vai acontecendo com o futebol, por exemplo, de praia, onde, efetivamente, a seleção tem resultados internacionais interessantes e onde, por exemplo, já se vão organizando algumas ligas portanto, da modalidade. Neste caso, no futsal feminino, eu só gostava de realçar aqui, porque eu acho que é um fenómeno desportivo interessante, que é os restauradores avintenses, que emprestam à seleção 3 atletas. Começa a tornar-se uma certa regra e dizer que este clube não é um clube qualquer, por exemplo, leva tantas atletas como o Benfica, que é um portento da modalidade, mas aqui a grande diferença é o papel social que os restauradores avintenses desempenham em Avintes e, nomeadamente, em Gaia. São, de facto, uma âncora num local muito carenciado da freguesia e que emprestam, de facto, um papel muito interessante aos jovens, porque têm escolas de formação muito interessantes e no fundo, têm sido no futsal a equipa que melhor representa o Norte. Sem dúvida, os nomes das atletas dos restauradores avintenses que representarão Portugal serão Daniela, Pisco e Sofia. Cancela Moura, acabou-se o nosso tempo. Sei que tínhamos mais para falar, mas isto é mesmo assim. Até para a semana, com certeza muito que falaremos do jogo entre Portugal e o Japão, que de hoje a 8 dias se realiza às 19h30. Fica também por aqui esta segunda parte do Fora do Jogo. Voltamos já de seguida.